Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Encontro FBH, o podcast oficial da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. E hoje, para conduzir esse bate-papo, essa edição desse episódio comigo, eu tenho a Eliette de Espírito. Tudo bem, Eliette? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui gravando mais um episódio. Imagina, um prazer é ter você aqui com a gente. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo. Nossa, eu não sei nem como apresentar, que é uma honra ter ele aqui com a gente, que é apenas um fundador e ex-presidente da Anvisa, também um dos idealizadores do SUS, Gonzalo Vecina Neto. Muito obrigado por ter concedido essa honra de dar essa entrevista para a gente hoje. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue trazer boas ideias para os nossos assistentes. Nossa, imagina se não, né, Tainá? Não tenho uma sombra de dúvida. Gonzalo, para a gente começar, olhando para a sua trajetória, que é rica em momentos extremamente especiais, em quais desses momentos você percebeu que a saúde ela não era apenas uma profissão, que ela era uma causa de vida? Eu acho que eu comecei a sentir isso quando eu fiquei com vontade de fazer medicina. Foi lá atrás mesmo, né? Sempre tem muitas alternativas, opções, mas eu, bem cedo, me voltei para a ideia de fazer medicina. Provavelmente eu tinha um tio que era médico e, olhando para a carreira dele lá em Sorocaba, na época, eu achei que um instrumento importante para um tipo de sonho que eu estava começando a cultivar, que era o sonho de uma sociedade melhor, uma sociedade menos desigual, uma sociedade que tivéssemos menos conflitos. E olhando para esse sonho, eu achava que uma profissão que poderia me ajudar a tentar melhorar o nosso mundo era a medicina. E ao longo da minha vida profissional, eu cada vez mais me convenci de que a medicina é um instrumento importante, embora talvez não seja o instrumento mais importante para construir um mundo melhor. E, na minha opinião, o conceito de mundo melhor é um mundo mais igual. E por isso que a medicina é importante, mas antes da medicina existem as políticas públicas, né? Mesmo quando a gente olha para alguns dos sucessos que nós tivemos nos últimos 50, 60 anos, a gente enxerga nesses sucessos muito mais melhoria das condições de vida do que a ação do setor saúde, né? Quando você olha, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer, que aumentou bastante nos últimos 50 anos, grande parte dessa melhoria das condições de vida é que garantiram a expectativa de vida maior, né? Você vê, por exemplo, uma doença muito preocupante no Brasil de 40, 50 anos atrás, era a doença de Chagas. Por que a doença de Chagas desapareceu? Desapareceu porque nós paramos de morar em casa de pau a pique, passamos a morar em casa de tijolo, com estuque. Então, o barbeiro é um bicho muito lento. E quando você olha numa casa de pau a pique, você não consegue ver o barbeiro subindo na parede. Numa casa de tijolo, você vê o barbeiro subindo. E aí você mata o barbeiro, que é um bicho mesmo lento. Nós conseguimos erradicar o barbeiro de área urbana. E isso fez com que nós nos livrássemos dessa doença. Vocês são jovens, né? Não lembram que antigamente nesse tempo, 40, 50 anos atrás, quando você entrava no pronto-socorro, tinha duas salas que não existem mais. As duas primeiras salas, uma era a sala de hidratação, onde as crianças que estavam com diarreia e vômitos ficavam tomando soro. Tomavam 1 litro, 1,5 litro de soro, estava nova, podia ir embora, não precisava internar.
né? Era uma doença provocada pela água suja. E nós passamos a ter, na década de 70 para frente, um avanço muito importante do saneamento básico e da construção de redes de água tratada. Então, São Cloro resolveu esse problema. A outra coisa era a sala do fecaloma. Dentro do pronto-socorro tinha, de um lado, a sala de hidratação, pouco mais à frente tinha a sala do fecaloma. O que era o fecaloma? A doença de Chagas, ela destrói o sistema de inervação do nosso coração, por isso tem que ter marca-passo, e ela destrói também o sistema de inervação das nossas tripas, particularmente do intestino grosso, também do esôfago, mas particularmente do intestino grosso. O intestino grosso para de funcionar e acumula fezes. E aí o único jeito de fazer com que a pessoa tenha possibilidade de continuar vivendo é fazendo uma limpeza, e isso era feito numa sala só para isso, que era uma sala, contaminava muito, né? Hoje nenhum pronto-socorro tem sala de fecaloma mais, e nem tampouco a sala de hidratação. Essas duas conquistas não foram conquistas da saúde. A água tratada é uma conquista do saneamento, e a casa, que não é de pau a pique, foi uma conquista das políticas habitacionais. Então, a saúde é muito importante, mas em muitas condições, uma boa política pública é que é fundamental. Um conjunto, né, de medidas. Exato. Várias frentes atuando juntas em prol de um bem maior, né? Exato. Seria o ideal, né, sempre. Doutor Gonçalo, todo líder tem bastidores que nem sempre aparecem. Dúvidas, pressões, críticas, responsabilidades. Qual foi um aprendizado difícil que acabou sendo essencial para a sua formação como gestor? Veja, existem algumas coisas que às vezes a gente fala, né, que parecem que eu estou sacaneando. Assim, por exemplo, e aí, o que foi importante na sua vida? Foi a fé em Deus. Isso né? Conversa fiada, né? E quando essa pergunta é uma pergunta que você corre o risco de escorregar numa casca de banana e falar de uma conversa fiada, né? Mas eu acho que uma das características mais importantes que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional, que sempre foi uma vida profissional comandando alguma coisa, sendo responsável por alguma instituição importante, eu acho que uma das coisas mais importantes foi a transparência e a forma que eu consegui me relacionar com as pessoas com as quais eu tinha que conviver. Eu mesmo sempre me assusto, né? Eu fui durante 5 anos presidente da Comissão de Julgamento de Licitações do Hospital das Clínicas. Movimentava milhões de reais. Tive na Anvisa, tive na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tive no Sírio-Libanês. Eu nunca recebi uma proposta do Borcaro, e nem dos parentes do Borcaro. E aí eu fico me perguntando, por que eu não recebo? Por que será, né? Eu inclusive, às vezes me perguntam para mim, né, essa história, eu inclusive acho que eu não sei se eu resistiria a uma boa proposta, entendeu? Porque eu nunca fui submetido a isso. E aí eu me pergunto por que eu nunca fui submetido, porque ninguém teve coragem. Então, e eu acho que ninguém teve coragem porque eu sempre joguei muito aberto. Eu sempre tive uma condição de relacionamento muito importante de ser aberto, né? Eu me lembro do pessoal na vigilância sanitária que brincava, olha, eu nunca encontrei uma pessoa que nunca tenha dito um sim para mim, mas eu continuo gostando de conversar com você. Então, eu acho que essa questão
de ser transparente, de ter um relacionamento aberto com as pessoas, eu acho que é fundamental. Você tem que ser verdadeiro e buscar construir o novo. E o novo se constrói com verdades. Com certeza. Então, é isso. Tá vendo? Sabia que era uma boa pergunta. No combo, inclusive, doutor Gonzalo, o senhor é reconhecido como uma das maiores vozes da saúde no país, isso é incontestável. Inclusive, acho que por isso que ninguém teve audácia, viu? E em tempos de tanta informação circulando, de todos os lados, algumas verídicas, outras não tanto, imagino que o senhor tenha tido que lidar com algumas circunstâncias difíceis na hora de tomar decisão. E como é que o senhor faz para manter a firmeza, mas sem perder a capacidade do diálogo? Olha, eu perdi já essa capacidade poucas vezes, né? Eu não recomendo ninguém me assistir perdendo a capacidade de dialogar, mas isso já aconteceu na minha vida algumas vezes. Poucas, mas aconteceu. Eu acho que é fundamental essa capacidade de dialogar e é fundamental a gente nunca achar que chegou no fundo do poço do ponto de vista da ignorância. Sempre é possível existir mais ignorância, né? É impressionante, né? Eu achei que o limite da ignorância era você esperar um ET descer do céu para te fazer não sei o quê. Mas, pelo visto, o limite da ignorância é tomar detergente, né? Impressionante, né? E o que eu fiz de entrevista para explicar qual eram as consequências de tomar detergente para a saúde, você não queira saber. Então, e eu não me neguei, e tratei com todo cuidado e respeito as pessoas que queriam saber qual era o efeito do detergente com pseudomonas aeruginosa no nosso estômago. Mas, de qualquer forma, eu acho que temos muita informação, mas temos muita informação ruim. E como é que se combate muita informação ruim? Com mais informação. Não tem saída. Nós temos que informar. A informação, a boa informação, ela é transformadora. Então, nós temos que buscar a informação transformadora e levar a informação transformadora para a sociedade. Não tem outra saída. E nesse mundo que tem TikTok, que tem não sei o quê, nós estamos vivendo num mundo onde o problema não é mais informação, é boa informação. Como é que a gente resolve nesse mundo que precisa de mais informação, a boa informação? Oferecendo mais informação. Então é um paradoxo que nós temos que aprender a conviver com ele. Infelizmente, né? Com toda certeza. Doutor Gonzalo, existe algum conselho, mensagem, que o senhor recebeu ao longo da sua vida profissional que até hoje orienta suas decisões ou a sua forma de enxergar a saúde? Eu certamente tive muitos momentos desse, porque eu convivi com pessoas muito importantes, né? Pessoas sábias, né? Inclusive. Pessoas sábias. Nelson Rodrigues dos Santos, que hoje está lá em Campinas com seus 90 anos, está fazendo 90 anos este ano, um grande sanitarista. Professor Guilherme Rodrigues dos Santos, o Adib Jatene, com quem eu tive a oportunidade de conviver também. Enfim, eu tive muitas pessoas com as quais eu convivi que foram importantes para que eu acertasse o José Serra, quando eu estive lá em Brasília, na Anvisa, na direção do Instituto Central do HC, o professor Ricardo Renzo Brentani, que foi um grande oncologista. Muitas pessoas eu convivo, muitas, eu não seria capaz de enumerar tantas elas foram. E todas elas me trouxeram informações, conselhos importantes. O resumo dos conselhos é: enfrente esse mundo com a verdade. Além de enfrentar esse mundo com a verdade, não se esqueça de que você tem que fazer alguma coisa. Todos nós temos que deixar um legado. Você tem que deixar o seu legado. Então, eu olho para trás e fico
satisfeito daquilo que eu consegui fazer, embora tenha certeza do muito que eu ainda tenho por fazer. Muita coisa pela frente ainda, né? Embora não sobre tanto tempo de vida. Mas... Imagina, que isso. Não, vai estar conosco durante muitos anos ainda. Não, tem que ficar, porque quando a gente perde, infelizmente, quando a gente perde vozes como a do senhor, que trazem luz de fato a problemas que a gente tem, a gente perde muito. Muito, 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 muito. Muito obrigado. Porque, infelizmente, existem pessoas que ocupam esses lugares em alguns momentos, sim, mas talvez não com tanta maestria, ou com tanta dinâmica, ou com tanto de conhecimento. E de uma forma acolhedora. Que a gente exatamente. Se sente, não é aquela informação, aquela resposta que foi dada da boca para fora. É uma coisa realmente verdadeira. Né? Conteúdo. Vamos voltar um pouquinho aqui para a federação agora. A FBH ela tem como uma de suas missões fortalecer a gestão em saúde, a administração hospitalar e valorizar o papel desses administradores. E aí eu queria pedir a opinião do senhor, do que o senhor acha da execução da federação nesse âmbito, como o senhor percebe essas ações de aproximar os administradores com esses pontos de informação? Bom, primeiro, a área da administração, de uma forma geral, é uma área relativamente nova. A gente, quando fala do administrador, a gente fala de boca cheia, só que o administrador nasceu ontem, né? E o administrador profissional, administrador formado, nasceu ontem. Nós começamos a formar administradores de empresa no Brasil em 1956, na EASP da FGV. O primeiro curso de administração pública no Brasil foi feito em 1963, que quando foi criada a FEA. Existia a Faculdade de Economia e Contabilidade, a Faculdade de Economia e Contabilidade ganhou um curso de administração através da doação de um departamento da Poli para a Faculdade de Economia, e nasce a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, que existe até hoje. Na área da administração pública, isso é mais antigo. A criação da EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública, em 1943. E foi fruto da EBAP os primeiros cursos de administração hospitalar. E foram voltados quase que exclusivamente para o setor público, porque naquele tempo, na década de 40, 50, o grosso da assistência hospitalar no Brasil, estruturada, era pública, dos institutos de aposentadoria e pensões. Existiam instituições privadas, que eram Santas Casas, mas naquele tempo elas não tinham a articulação que elas ganharam ao longo do tempo. Então nós estamos falando de algo que não é tão velho assim, primeiro. Segundo, eu acho que isso é uma coisa que eu defendo em relação a todas as outras áreas de atuação humana. Muitos são muitos, e os muitos resolvem coisas que os uns não resolvem. Então, criar associações, criar grupos que tenham interesses comuns, para que eles construam um caminho melhor, é fundamental. A Federação Brasileira de Administradores Hospitalares faz isso. Junta administradores para falar deles com a sociedade. E eu acho que isso é muito importante. É insubstituível a fala de uma associação em relação à fala de indivíduos. Então, nós temos que prestigiar a existência de sindicatos, associações, entidades representativas para levar a discussão sobre como a sociedade deve se articular para melhor produzir o que ela tem que produzir, qualquer coisa. No nosso caso, gestão de hospitais. Perfeito. E quais são os próximos passos da saúde, que o senhor diria? Quais são os próximos lugares que a saúde precisa alcançar para a gente ter uma evolução ainda melhor no assistencialismo? Veja,
eu acho que nós temos que conseguir fazer com que as desigualdades sejam menos importantes. Quando você olha, por exemplo, para a mortalidade materna das negras é 4 vezes maior que a mortalidade materna das brancas. E não existe nenhuma doença importante associada à cor negra. A única doença importante associada à cor negra é a pobreza. E a pobreza é uma definição social. Não tem jeito de lidar com a pobreza sem criar políticas públicas de inclusão. Então, as políticas públicas de inclusão é que poderão reduzir a mortalidade das negras, das mães negras. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma sociedade mais igual. A saúde é um instrumento de construir igualdade? Mas não é suficiente. Nós temos que fazer a construção usar o instrumento da saúde pública, mas ao mesmo tempo nós temos que trabalhar nas outras frentes para conseguir fazer da transformação social um veículo de criação de igualdade. Então, eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Na verdade, não se trata de fazer uma coisa ou outra, se trata de fazer as duas coisas concomitantemente dentro das nossas possibilidades. É óbvio que isso vai exigir financiamento, mas não tem como tirar muito dinheiro de outras áreas. Então, é limitado o poder do financiamento. Vai exigir uma maior eficiência e os nossos administradores têm que aprender a ser mais eficientes, usar melhor os recursos que nós dispomos. Temos que melhorar o nosso projeto assistencial, por exemplo, a questão das filas, a estruturação de filas, a estruturação de acesso. Temos que melhorar a formação de pessoas, temos que melhorar a capacidade que nós temos de reciclar pessoas. Então, existe um conjunto grande de atividades, né? A questão tecnológica, tem muita coisa que nós temos que fazer e não é difícil saber quais são as coisas. Elas estão aí e nós mais ou menos sabemos de todas elas. Perfeito. Isso me remeteu um pouco ao artigo que o senhor escreveu para a Federação, que chama A Doença do Brasil. Sim, que inclusive está no nosso site. Se vocês quiserem ler, é um excelente artigo, assim, assinado pelo Dr. Gonzalo, está à disposição para vocês. Excelente artigo, inclusive. Dr. Gonzalo, o senhor é um dos reconhecidos pelo prêmio 100 mais influentes da saúde da década. Para além da homenagem, o que esse reconhecimento representa, olhando para uma trajetória dedicada à saúde e à gestão do serviço público? Veja, é óbvio que eu acho fantástico ser reconhecido. Eu tenho vaidades, como qualquer ser humano tem vaidade. E gostei muito do reconhecimento. Mas não é o que me move, né? Eu acho que, eventualmente, eu espero que o prêmio sirva de exemplo e que mais pessoas queiram fazer coisas que as levem a ser reconhecidas. As pessoas, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Eu fiz fazendo porque é o que tinha para fazer na hora que eu fiz, né? Não teve nada além disso. Não tem nenhuma receita mágica. Fazendo com dedicação. Fazer com dedicação, né? A única coisa que eu sempre brinco com os alunos que me perguntam o que fazer, etc., sempre que você tiver a oportunidade de pegar um passarinho, pegue. Não espere o outro passarinho, né? Pegue o seu passarinho. Se você aparecer outro passarinho, você larga esse e pega o outro, mas pegue o passarinho e siga em frente, ou seja, faça o que estiver ao seu alcance de ser feito no momento que você tiver a oportunidade de fazer, e refaça se tiver que fazer também.
Mas o importante é não deixar passar oportunidades. Exatamente. Com certeza. Exatamente. E eu acho que esse reconhecimento, em parte, vem um pouco dessa capacidade de pegar os passarinhos. Muito bem. Perfeito. E com essa reflexão, a gente vai ficando por aqui. Vamos finalizando esse bate-papo. Uma delícia de bate-papo, Maravilhoso, inclusive. ficaria a tarde toda. Não é? E eu queria agradecer, senhor Gonzalo, a sua participação. Uma honra tê-lo aqui, uma honra recebê-lo e poder ouvi-lo também. E aprender, né? Com certeza. Foi mais uma ainda, aula né? não esperada. Muito obrigado. É uma honra tê-lo como conselheiro da FBH e tê-lo aqui nesse momento para poder dar um pouquinho da sua sabedoria para a gente disseminar isso para os nossos pares da saúde. Muito obrigado. Não se esqueçam, o que lembro tenho. Procure se lembrar. Sensacional. Pílulas de conhecimento com Gonzalo Vecina Neto. Eu queria agradecer também você, Eliette, por ter me ajudado a conduzir esse bate-papo. Obrigada, eu agradeço você por ter conduzido de uma forma tão brilhante. Obrigada. Obrigada. E a gente aproveita para agradecer também você, a nossa audiência que esteve aqui, assistiu essa conversa e esse bate-papo, e te convido, inclusive, para continuar acompanhando todas as ações da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares através das nossas redes sociais, principalmente o Encontro FBH no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio.